Gênesis 19. É interessante observar os dois primeiros versículos de Gênesis 19 com os dois primeiros versículos de Gênesis 18. Eles têm uma correlação. Em Gênesis 18, diz que Abraão estava sentado à entrada da sua tenda. Tenda não é uma residência fixa, né? E que horário que ele estava sentado? Na hora mais quente do dia, na hora de bastante claridade. E ele ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. E aí ele foi ao encontro dos homens e adorou os homens. E aqui também vai falar em Gênesis 19 que Ló estava sentado aonde? Na porta ali da cidade de Sodoma, e caindo a noite, estava chegando a noite, quer dizer, a claridade estava indo embora, a luz estava indo embora, e Ló viu que vinha o quê? 2 homens, já não era 3, porque aqui simboliza esses 2 homens, 2 anjos. Lá em Abraão eram os 2 anjos mais a representação de Deus, tá? Então o que que Ló fez? Ele levantou e foi ao encontro deles e prostrou. As pessoas que ficavam sentadas naquela época na porta das cidades eram pessoas influentes na sua cidade, eram pessoas que faziam negócios. Então, ele provavelmente era uma pessoa influente, Ló, aqui na cidade. Todos o conhecia, né? E aí Ló insistiu para que esses 2 homens passassem a noite na casa dele, tomassem refeição lá, lavassem os pés dele. Então, a mesma hospitalidade que Abraão teve, Ló teve. Os anjos, eles a primeiro momento recusaram, Ló insistiu veemente o convite e os anjos foram. Os 2 homens foram. Interessante que Ló, quando fez alimentação para eles, deu pães asmos. E a Bíblia, ela é rica em detalhes. Quando ela põe detalhes, a gente tem que observar bem. Porque pães asmos é pão sem fermento. O fermento, ele representa mistura. E Ló, na realidade, ele sabia que ele estava num lugar onde tinha mistura, aonde não estava assim separado das coisas, né? Ele podia até, entre aspas, a gente vai ver no versículo aqui, que o povo da cidade fala que ele quer ser juiz de tudo, ele podia até ter um diferencial, mas ele estava dentro de uma cidade pecaminosa, ele se permitiu estar ali, né? E assim decorre que logo ao cair da noite, já era noite, na hora que eles iam deitar-se, o que aconteceu? Apareceram na porta de Ló homens, desde jovem até velhos, todo o povo sem exceção. Então aqui está mostrando que nem os mais velhos amadureceram, tinham consciência de uma vida mais reta. Então fala que era desde os jovens até os mais velhos, todos sem exceção. Queriam o quê? Os homens que estavam na casa de Ló, para o quê? Para poder ter perversão com eles. E Ló foi conversar com eles, mas fez uma coisa antes de conversar com eles: fechou bem a porta atrás de si. A versão King James da Bíblia diz que ele fechou bem a porta atrás de si. Ele sabia, Ló, com quem ele estava lidando. E ele, inclusive, ofereceu as suas 2 filhas virgens para que eles não fizessem nada aos homens que estavam hospedados na sua casa. Nós, principalmente, as mulheres, quando leem isso, fica horrorizada, né? Fala como um pai pode oferecer as 2 filhas, mas eu creio que no íntimo Ló sabia, Ló tinha uma consciência pesada, porque ele estava numa cidade perversa, né? E ele também sabia que aqueles homens que estavam na casa dele vieram da parte de Deus. Ló sabia que algo muito sério ali estava acontecendo, né? E provavelmente havia até alguns costumes na cidade de oferecer moças virgens. Então, já eram algumas coisas que aconteciam ali, né?
E os homens ficaram bravos, os homens da cidade ficaram bravos com Ló. E falaram assim: ó, você é um estrangeiro, veio morar aqui conosco e ainda se faz juiz de tudo? Então se vê que Ló era aquele que tinha um pouco de mais bom senso na cidade. E os homens empurraram Ló e quiseram arrombar a casa, mas os anjos agarraram Ló, puseram-lhe para dentro e o que? Feriram de cegueira todos os homens, desde os moços, olha como a Bíblia relata, desde os moços com os idosos que estavam do lado de fora. Então não havia o que? Nem um pouco de maturidade nas pessoas mais velhas. E então os dois homens perguntaram a Ló se ele tinha mais algum parentesco na cidade. E aí Ló foi fazer o quê? Ele foi falar com os dois homens que iam casar com as suas filhas. Mas eles não lhe deram ouvido. Acharam que Ló estava brincando, estava caçoando. E ao raiar da aurora, os anjos insistiam com Ló: vamos, vamos rápido, levanta, toma tua mulher, tuas filhas, que aqui se encontra, para que vocês não pereçam nessa cidade. E eles ainda hesitavam. Aí os homens tomaram pela mão a mulher, as suas duas filhas, e conduziram para fora da cidade para que elas pudessem ser salvas. Pela misericórdia do amor de Deus, né, teve para com eles. E aí os homens falaram assim: livra-te, salva a tua vida depressa e não olhes para trás, nem pare em nenhum lugar durante a tua jornada. Olha, não olhe para trás e não pare em nenhum lugar na sua jornada pela planície. Foge para as montanhas. Lembra que a gente viu lá Deus das montanhas, né? A fim de não pereceres com o demais. Então, Deus está falando muitas coisas a nós nesses últimos dias. Foge, foge para as montanhas, foge para os meus braços. Olhe para mim, erga seus olhos e venha para mim, a fim que não pereçamos com os demais e não paremos na nossa jornada. Nós estamos aqui numa jornada, nós não estamos na cidade, nós estamos em tendas, porque tenda significa que aqui não é nossa verdadeira cidade, né? Ló, entretanto, o que Ló fez? Argumentou: não, meu senhor, eu te rogo, porque Ló tinha muita preocupação de não chegar, não conseguir chegar à montanha antes que a terrível destruição chegasse. Então Ló pediu que pudesse ele ir para uma cidade chamada Zoar ali próximo, que ali ele conseguiria chegar. E os anjos, os homens, então aceitaram o que Ló falou. Olha que rico. Então falou: depressa, fugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Gente, que misericórdia, que riqueza. Os anjos, olha, Ló, vai logo para lá, porque senão nada posso fazer enquanto você não chegar lá. Muitas coisas, sabe, eu também vejo que Deus quer fazer na nossa vida, mas a gente não chega onde o Senhor quer que a gente chegue. E aí ele retarda. Aqui foi o quê? Foi a destruição de Sodoma, mas muitas vezes Deus quer liberar a bênção, mas ele precisa que a gente chegue em determinado ponto de maturidade, de conhecimento dele, de vida, de uma experiência e um viver com ele, para ele poder liberar o que ele tem para nós, né? E então aqui eles correram lá para a cidade de Zoar. Por esse motivo se deu essa cidade o nome de Zoar. Então se vê que era uma cidade bem pequenininha. Então assim que o sol ergueu-se, Ló entrou em Zoar. E aí Deus mandou chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. É interessante a gente ver a palavra Sodoma aqui, que ela depois foi constituída como sodomitas, né? Paulo fala, né? E sodomitas quer dizer depravação, imoralidade sexual, um homem que se deita com outro homem como se fosse mulher. E Gomorra quer dizer malfeitores, né? Então aqui o, houve a destruição da cidade e também toda a vegetação ao redor, mas aconteceu um episódio que a gente tem que prestar muita atenção. A mulher de Ló olhou para trás.
O coração dela estava apegado àquela cidade, estava apegado à cultura, o viver, a religião, as coisas. Então, esse olhar para trás é quando nós estamos ainda muito arraigados, apegados, né? E o que que ela transformou-se numa estátua de sal. Então, muitas vezes a gente já passou por tantas circunstâncias na nossa vida e nós muitas vezes estamos ainda olhando lá para trás. Pensa num carro, para dirigir um carro a gente olha para frente. A gente tem o retrovisor para olhar para trás, mas é só para nos dar noção de vez em quando. Mas nós temos que olhar para frente se nós quisermos ir para frente, né? Deixar o que passou, desapegar. E na manhã seguinte, Abraão levantou-se para e viu lá embaixo, né, na planície, e viu aquele fumaça que subia. E olha, e um destaque importantíssimo a gente deve ver aqui no versículo 29, que lembrou-se o Senhor de Abraão e tirou Ló do meio daquela desgraça, destruindo as cidades onde Ló habitava. Deus, ele não salvou Ló simplesmente pela que ele estava separado para ele. Não. Deus tirou Ló do meio daquela desgraça. Por quê? Porque lembrou-se o Senhor de Abraão. Porque, olha, lembra que Abraão tinha conversado com Deus? Se houver 10 justos, na realidade não tinha 10 justos, e nem 5. E não sabemos nem se Jó também poderia ser justo, apesar que no Novo Testamento fala o justo Ló. Então pode ser que ele sim, mas aí talvez seria ele só, porque depois nós vamos ver o que as filhas fizeram. Então, mas o Senhor lembrou-se de Abraão. Olha, o Senhor lembra da nossa oração, o Senhor lembra da nossa fidelidade para com Ele, e o Senhor, eu vai salvar, vai livrar os outros da desgraça conforme a nossa intercessão, conforme lembrar de nós. Então veja como nós, na presença do Senhor, temos influência em questão de liberar bênção ou liberar maldição, né? Então, o que que Ló foi? Ele foi lá para a cidade de Zoar, ele e suas filhas, mas ele ficou preocupado. Falou assim: dá que Deus também resolve destruir Zoar. Então, Ló foi o quê? Morar, viver nas montanhas, por esse grande receio que ele tinha. E ele foi morar numa caverna nas montanhas, ele e sua filha. E suas filhas pensaram: olha, não existe mais ninguém, a cidade foi destruída. E como que nós vamos gerar filhos para o nosso pai ter descendência? Aí elas tiveram uma brilhante ideia, né? Oh, Senhor Jesus, as ideias para dar um jeitinho nas situações. Elas então, o que que fizeram? A mais velha teve a ideia de deixar o pai embriagado, deitar-se com ele e assim também a mais nova para poder gerar filho ao pai. E o que ocorreu? A primogênita teve um filho que deu o nome de Moabe. Moabe, que significa nosso pai, porque era o filho do pai dela, né? Este foi o pai dos Moabitas de hoje. Quem foi os Moabitas? Moabitas foi quem introduziu um deus chamado Baal Beor, um deus do sol. Se vocês verem em Números 25, de 1 a 3, vai falar sobre isso. E a mais nova deu à luz a um filho e a chamou de Ben-Amim, que este foi pai dos amonitas de hoje. Os amonitas, eles tinham um deus que era Moloque. E esse deus, ele era adorado por meio de sacrifício de crianças. Então, olha a perversão que o povo chegou, né? Adoração a deuses, esqueceram lá de Deus, e também sacrificavam crianças, sacrificavam seres humanos, e é uma depravação. Que Deus hoje possa guardar o nosso coração para a gente ter um coração de ter um único Deus e estarmos apegados à verdade dele.